Pauta. Ação rescisória 69/2012. Sustentação oral, doutor José Carlos Manha Busco, pela autora. Palavra do desembargador Mauri, relator. Senhor presidente, eu peço dispensa da leitura do relatório e, antecipando o resultado do julgamento, eu estou aqui rejeitando preliminares, exigência de depósito prévio, irregularidade de representação e autenticidade de cópias que formam a ação rescisória. Não estou admitindo ação rescisória no que se refere à suspeição do perito, dolo da parte vencedora, erro de fato, documento novo e violação de lei. E estou admitindo ação rescisória por ofensa à coisa julgada. Qual que é o número do processo? No mérito, eu estou julgando procedente em parte a ação rescisória. Você não falou da minha suspeição, né? Por ofensa à coisa julgada. Para desconstituir o agravo de petição, o acórdão proferido em agravo de petição e em novo julgamento dar provimento parcial ao agravo de petição para determinar o refazimento dos cálculos de liquidação de forma que as comissões deferidas sejam apuradas sobre o lucro líquido anual da empresa nos termos da fundamentação. Doutor Manha Busco mantém interesse? Então, Senhor presidente, só uma questão Pois não. de ordem. Eu já havia comunicado à Secretaria da minha suspeição nesse presente processo. Eu já não havia participado dos processos principais. Mas já Está registrado, né? Só para... Obrigado. Suspeição do desembargador André. Com a palavra, sustentação oral, doutor José Carlos Manha Busco, no prazo regulamentar. Bom dia, doutor. Bom dia, presidente. Bom dia, vice-presidente. Bom dia, nobre relator, revisor, desembargador de vogais, serventuários, colegas aqui presentes, senhoras e senhores. A decisão, como consignada pelo relator, ela acolheu parcialmente a rescisória. Mas, aproveitando a oportunidade, vamos fazer aqui algumas digressões acerca do que de fato aconteceu nesse processo e, quem sabe, melhorar esse provimento. A apresentação rescisória possui como objeto a rescisão da decisão prolatada através do acórdão do recurso de agravo de petição. Não se pretende discutir o mérito da sentença, nem tampouco do recurso originário da ação trabalhista. A finalidade nesses autos é exatamente buscar estabelecer o respeito aos efeitos da coisa julgada, desrespeitados na conta de liquidação. Via de consequência, atingirá a decisão que homologar a conta de liquidação e as demais decisões subsequentes. Pode ser aqui? É muito importante destacar que a atividade comercial da empresa autora era o comércio, importação, exportação, atacado e varejo de materiais para a construção em geral, ferragens e ferramentas. Hoje, há insuficiência econômica, inexistência de bens e inatividade empresarial. Trata-se de microempresa inscrita no programa Simples, conforme consta no documento da Receita e nos atos constitutivos. Não se vislumbra a atuação da autora no mercado financeiro, como constou equivocadamente no acórdão censurado, para efeito de alterar o critério estabelecido na norma legal para a realização do cálculo do lucro líquido. Diga-se de passagem, anual e não mensal. Não há legislação contábil que aponte a fórmula de calcular o lucro líquido como sendo o faturamento bruto menos o imposto devido, apenas para efeito de recolhimento do imposto, conforme o regime do Simples. A razão é simples. Nesta suposta forma, o abatimento das despesas não fora contemplado. Nenhum custo foi contemplado. Nada. O que demonstra, na espécie, o erro contábil praticado pelo auxiliar do juízo. Apenas para os optantes do programa Simples, é possível para efeito de recolhimento do imposto. Voltando um pouco atrás, a empresa não foi intimada para apresentar quesitos.
O perito não efetuou diligências, especialmente na empresa, isto é, não cumpriu a diligência em sua integralidade, conforme preceitua a oração do artigo 429 do CPC. Documentos em poder das partes, em repartições públicas, nada disso foram feitos. Mesmo após tomar conhecimento da existência de documentos, balanços negativos, importantes para a realização do cálculo de liquidação, o perito não tomou qualquer providência no sentido de pelo menos observar o seu conteúdo. Ressalte que os balanços foram validados pela própria ré. O cálculo do perito foi extra petita, ou seja, além do próprio limite do período contemplado na sentença. O cálculo de liquidação abarca o ano de 96 em diante, inclusive o ano de 2002, quando a autora hora ré sequer trabalhava para a empresa. Por sinal, exatamente de acordo com o cálculo apresentado pela hora ré. De novo, diga-se, não se abateu despesas, custos fixos e variáveis. A sentença conferiu direitos apenas com relação aos anos de 2000 e 2001. A conta de liquidação excedeu os parâmetros e limites da sentença e a própria coisa julgada. Isso de acordo com o artigo 475-G do CPC. O perito e o juiz omitiram na análise dos documentos juntados pela autora cópia dos balanços negativos. Ora, sem análise desses documentos, os cálculos foram elaborados de maneira errada, pois os documentos traziam informações, especialmente de que não houve lucro, mas sim prejuízo, além de contemplar verbas indevidas. E mais, corrigiu mensalmente, sendo que a sentença determinou, como bem consignou o relator, lucro líquido anual, e houve correção mensal. Assim, a existência de erro nos cálculos elaborados pelo perito e sem apreciação dos balanços negativos afronta, sim, a coisa julgada. A autora demonstrou através da sentença de prestação de contas em inquérito policial que os balanços foram furtados pelo marido e o filho da ré. A autora ficou impossibilitada de apresentar os documentos tendo em vista a ação de prestação de contas, ou seja, era impossível a utilização à época do processo. Os balanços atestavam e atestam que a empresa autora teve prejuízo e não lucro. A autora jamais pretendeu discutir o conteúdo da sentença nem a coisa julgada, mas sim as questões envolvidas na elaboração da conta de liquidação. Inclusive, isso está contido no inciso 2 da súmula 399 do nosso colendo Tribunal Superior do Trabalho. Na verdade, quem ofendeu a coisa julgada foi o procedimento pericial, ratificado pela decisão homologatória. O acórdão do agravo de petição também não analisou a omissão do perito, do juiz, quanto os balanços apresentados pela empresa autora. Pela primeira vez, nobre presidente, testemunho o prejuízo causado a uma parte em razão da não aplicabilidade do princípio da identidade física do juiz. Finalmente, podemos verificar as seguintes ocorrências, com todo respeito ao voto do relator. A violação do direito constitucional do devido processo legal, do contraditório e dos meios de recursos inerentes. A ocorrência de cerceamento de defesa, a ofensa à coisa julgada e o excesso de execução. Nobres desembargadores federais do trabalho, o que se espera é a justiça. A parte autora reitera os termos da inicial e demais manifestações e da prova produzida e pede para que seja convalidada a decisão que deferiu a liminar e concedeu a justiça gratuita. E no mérito, defiro o pedido, rescindido um acordo de agravo de petição, já citado, e determine a realização de nova perícia e clamo para que não ocorra mais incidentes por outro profissional. Porque esse profissional apenas repetiu os cálculos da hora ré. Nada mais. E, além do mais, acrescentou alguma coisa a mais, afrontando a coisa julgada, fazendo de forma extrapetita, causando um excesso de execução e causando esse incidente e causando essa ação para a empresa. Então eu peço que seja analisada a substituição
do nobre perito. Agora, observando os balanços juntados pela autora e o comando da sentença, garantindo assim o direito ao devido processo legal do contraditório, a inviolabilidade da coisa julgada e a vedação do excesso à execução. Evidentemente que a nossa sustentação pautou-se já no voto proferido pelo nobre relator, mas existem outras afrontas que poderiam ser acrescentadas, inclusive essa da realização de nova perícia com outro perito. Obrigado. Obrigado, doutor Manhã Busco. Desembargador Mauri. Obrigado, excelência. Na admissibilidade, há uma primeira preliminar de irregularidade de representação por ausência de procuração, mas intimada a regularizar a capacidade postulatória, a autora apresentou um instrumento, fica prejudicado e rejeita essa preliminar. Já acumulando a próxima, a autenticidade das cópias que formam a ação rescisória, as peças imprescindíveis da OJ 84 estavam autenticadas, e as demais são cópias do processo, e ademais a parte, ao impugnar a defesa, declarou a autenticidade de tais documentos na forma do artigo 830 da CLT. Eu também estou rejeitando essa preliminar. Aqui, excelência, eu percebo aqui que o voto que está na tela aqui não é exatamente o voto final. Então eu peço vênia a Vossa Excelência, eu fiz uma pequena modificação, e o voto que está na tela, a rigor, não é o atual. Eu achei que já estava o atual, mas não está. Mas de qualquer forma o conteúdo é esse. Depósito prévio também, a exigência de depósito prévio foi arguida a extinção do processo por ausência de depósito prévio, mas foi reconhecido que a empresa está desativada e em situação absolutamente precária, o que torna dispensável o depósito prévio na forma do inciso 6 do artigo 3º da lei, inciso 7 do artigo 3º da lei 1060/50. Muito bem. Essas são as preliminares de extinção, excelência, que são prejudiciais. Desembargador João de Deus. Sem divergência. Há divergência? Não. Então é rejeitar todas as preliminares. Regularidade de representação, autenticidade. Antes, ação admitida, né? Não, veja, essas são preliminares. Eu ainda vou continuar na admissibilidade, sim, porque a ação rescisória é fulcrada em vários incisos do artigo 485 do CPC. Então, essa é a principal diferença que está entre o voto que está na tela e esse que eu tô analisando individualmente cada um dos incisos, cada uma das invocações rescisórias, ainda na admissibilidade. Rejeitadas, então, por unanimidade. Então, ainda na admissibilidade, temos um primeiro tópico, a suspeição do perito. Eu não admito a rescisória sob o fundamento de suspeição do perito, primeiro porque suspeição não pode ser arguída em ação rescisória. Teria que ser arguída na primeira oportunidade, no processo de conhecimento, e não é caso de ação rescisória, seria caso de impedimento, mas não a suspeição. Então eu não admito ação rescisória no particular. Dolo da parte vencedora, na verdade ele alega o dolo porque os cálculos que ele apresentou foram incorretos, mas inclusive os cálculos que foram homologados foram do perito, não foram da parte. Então o dolo da parte vencedora aqui não cabe como ação rescisória, eu também não estou admitindo a ação rescisória por dolo da parte vencedora. Erro de fato. Ele alega erro de fato porque o acórdão teria dito que a empresa é financeira e não do comércio. Mas o erro de fato exige que a decisão rescindenda não tenha abordado a questão diretamente. Se o acórdão disse expressamente que a empresa era financeira e não do comércio, ela não mais se cogita de erro de fato. Pode ocorrer erro de direito, mas erro de fato não. Porque o erro de fato exige que o acórdão, a decisão rescindenda, não aborde expressamente a questão. Então eu estou não admitindo também a ação rescisória com base em erro de fato. Documento novo alega-se em função da sentença proferida em ação de prestação de contas, enfim.
documentos que não teriam sido apresentados na época própria, mas que teriam sido apresentados na execução. Ora, se foram apresentados na execução, já não podem ser objeto de ação rescisória com fulcro em documento novo, porque para fulcrar em documento novo a ação rescisória, o documento teria que ser apresentado na ação rescisória, não na ação de execução, não na ação de conhecimento. Portanto, na verdade, não se trata de ação rescisória com fulcro em documento novo. Não admito também a ação rescisória com fulcro em documento novo. Violação à literal disposição de lei, na verdade, o autor da ação rescisória invoca N diplomas normativos, alguns até sem descrever o artigo, cita a lei especificamente, e mesmo naqueles que cita-se o artigo, na verdade ele utiliza todos esses dispositivos legais para fundamentar a ofensa à coisa julgada. Na verdade, o acórdão não viola dispositivo de lei. Ele, no máximo, pode violar a coisa julgada. Então, ao interpretar de determinada forma o cálculo, ele não estaria desrespeitando determinado dispositivo de lei, e sim a questão da coisa julgada que poderia não estar sendo atendida. Mesmo porque o que se discute em agravo de petição não é a sentença de conhecimento, e sim a forma de cálculo. Daí porque eu não admito também por violação de lei, mas admito por ofensa à coisa julgada, porque se há se o cálculo que foi homologado e foi objeto de impugnação mediante embargos e depois mediante agravo de petição, se ele não está de acordo com o título executivo, então ele viola a coisa julgada. Então, hipoteticamente, cabe ação rescisória com fulcro em coisa julgada, daí porque eu admito a ação rescisória com fulcro no inciso 4 do artigo 485 do CPC. Desembargador João de Deus. Relator. Há divergência? Não. Então admitir parcialmente a ação rescisória nos termos do voto do desembargador Amauri por unanimidade. Muito bem, aqui agora por brevidade, até porque a questão já foi fática, foi levantada e apresentada pelo Dr. Manhã Busco. O que acontece? A sentença, título executivo, determinou comissão sobre o lucro líquido anual. E lá na fundamentação disse, olha, ele inclusive rejeitou uma planilha apresentada pelo trabalhador e disse que não estava aprovado o lucro líquido com base naquela planilha e disse, olha, apure-se mediante a verificação do imposto de renda. O que acontece? Na hora de elaborar os cálculos, na verdade nem o imposto de renda foi utilizado. Foi utilizado o cálculo mensal de faturamento da empresa para a apuração das comissões. Ora, o faturamento da empresa inclui, como destacou o nobre causídico da tribuna, inclui mão de obra, inclui o preço da matéria-prima, inclui todos os insumos. É óbvio que não se confunde faturamento com lucro líquido. E o cálculo, ao fim e ao cabo, o cálculo que foi objeto de homologação judicial e depois foi mantida em sucessivas impugnações, na verdade, apura comissões sobre faturamento. O que não coaduna com o título executivo. Eu destaco ainda mais aqui na fundamentação que pode não ser possível apurar o líquido até pelo imposto de renda, como determinou a sentença. Nesse caso, cabe ao juiz da execução mudar o critério de cálculo, mas não a essência da condenação. Se for preciso mudar o critério de cálculo, mandar apuração por artigos, documento novo, enfim, ele pode fazer. O que ele não pode fazer é mudar a essência da condenação. Transformar comissões sobre lucro líquido para comissões sobre faturamento muda a essência da condenação. Daí porque eu entendo que os cálculos de liquidação homologados judicialmente violaram a coisa julgada, e, portanto, como a impugnação foi impugnada em embargos de execução e depois em agravo de petição, ao final a decisão proferida em agravo de petição também acabou por resultar em ofensa à coisa julgada. Por que eu acolho parcialmente só a ação rescisória?
Porque um segundo argumento do autor é que os cálculos estariam limitados ao ano de 2001. Eu até num primeiro momento acreditei que era isso, mas depois analisando a sentença, eu verifiquei que não há essa limitação. O juiz determinou a partir de 2001 e não estabeleceu nenhum limitador. Então, nesse ponto, eu não verifiquei ofensa à coisa julgada. A apuração é a partir de 2001 com ano base 2000, em relação ao lucro líquido. Agora, aqui nós temos uma questão. Eu não entro nesse mérito. Aparentemente, aventou-se a parte autora de uma ação de prestação de contas em que foi reconhecida a existência de prejuízo e não lucro. Se assim o for e assim for apurado na execução, me parece que a sentença gera um non-liquid. Porque se não há lucro, não há comissão. Mas isso é algo que vai ser apurado em execução. Não cabe ao juízo rescisório aqui definir, já que tem lucro ou não tem. Acho que a questão tem que ser apurada detalhadamente na fase de execução com amplo direito de defesa para as partes. Né? Então aí as partes vão poder produzir as provas se for o caso. E aqui no voto eu faço a sugestão que, se for preciso, faça-se a apuração da liquidação com documento novo, com base em documento novo, se for o caso, né? Mas enfim, que se apure o efetivo valor devido. Esse é o objetivo. Daí porque eu estou julgando procedente em parte a ação rescisória, para desconstituir a decisão proferida em agravo de petição e, em novo julgamento, determinar o refazimento, dar provimento parcial ao agravo de petição, para determinar o refazimento dos cálculos de liquidação na forma como as comissões foram deferidas no título executivo, ou seja, 10% sobre o lucro líquido apurado no exercício anterior. É nesse sentido que voto. Mais um item aí. E eu peço desculpa, Excelência, pela não entrega do voto completo aqui na tela, porque na verdade eu fui trabalhado nesse voto até nos últimos minutos, porque é um voto complexo, é grande, a ação rescisória por si só já é complexa, né? E a gente fez algumas retificações e correções até o último minuto. Peço escusas especialmente ao nosso revisor aqui, o desembargador João de Deus. Honorários advocatícios. Mas no fundo eu não muda a essência do voto. Aí tem mais um. Não, perdão, honorários advocatícios. Aqui eu estou dizendo que o réu da ação é beneficiário da justiça gratuita e, portanto, está isento dos honorários, embora caiba honorário de sucumbência em ação rescisória. Eu deixo claro aqui que cabe honorário de sucumbência na ação rescisória, na forma dos novos entendimentos do TST a esse respeito, na forma do artigo 20 do CPC. Então, é cabível honorários sucumbenciais. Porém, como o autor é beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 3º, inciso 5 da Lei 1060/50, ele está dispensado do recolhimento, inclusive das custas. Desembargador João de Deus. Acompanho integralmente o voto do relator. As mudanças feitas no voto do nobre relator não atingiu a essência do seu voto naquilo que tange a análise da ofensa aos comandos da sentença exequenda, que é o que se busca aqui, o respeito daquele comando na fase de liquidação. E o perito, de fato, não obedeceu aqueles critérios ali estabelecidos, razão pela qual que acompanho integralmente o voto do relator, para, neste momento, deixar bem claro que os comandos daquela sentença foram desrespeitados, ou seja, trazendo um prejuízo para o executado, já que não obedecido os critérios ali estabelecidos. Eu apenas faço uma ressalva com relação aos honorários advocatícios, porque bem se sabe que o entendimento jurisprudencial do Pleno Tribunal Superior do Trabalho diz respeito que cabe os honorários advocatícios em ação rescisória. Então eu vejo assim na contramão, ou seja, é uma ação comum, que é aquela que se busca, que tramita na Justiça do Trabalho, que é do trabalhador buscando a reparação de uma lesão que ele alegue que sofreu,
ele goza dos benefícios daquela justiça gratuita e que não há necessidade de advogado. Não há necessidade de advogado, portanto, não se defere os honorários advocatícios com base na jurisprudência do próprio incluindo do Tribunal Superior do Trabalho. 2. O Tribunal Superior do Trabalho fixa os honorários através de uma resolução. Então, data máxima vênia, a resolução não é lei. E não há previsão legal para tal. Razão disso é que eu apenas e tão somente divido da fundamentação, já que a essência do voto do relator é para que não haja a cobrança ou o deferimento dos honorários em decorrência exatamente dos benefícios da justiça gratuita e que atinge, inclusive, os honorários advocatícios. Esse é o meu voto. Então julgar parcialmente procedente a ação por unanimidade. No tocante, não sei se pode ficar assim, no tocante aos honorários advocatícios, Fico vencido na fundamentação. aí é por maioria, vencido o desembargador João de Deus. Relação à fundamentação. Então é ressalva de fundamentação. Isso, pode ser. Ressalva de fundamentação. Isso.